Queria saber mais sobre o dólar depois, se ele vai continuar sendo o que é. Mas tem perguntas aí, Helene? Ó, o Ivan Lemos mandou aqui o seguinte: Olá, Oliver. Gostaria de saber uma coisa. Nos anos 80, sabemos que os negócios de Trump estavam mal e ele foi para a Rússia e voltou com muitos dólares. Minha pergunta teria sido isso, que a Rússia conseguiu comprar o Trump para eles? Cara, Essa história é real? Sim, sim. Não, eu não sei se comprar. Eu certamente... Assim, eu acho o seguinte. Tem gente dizendo, o Trump é um agente russo. Eu não vou defender essa teoria sem ter provas concretas. Então, se alguém me mostrar dados ou documentos, sei lá, que comprovem isso, aí mas eu acho que é irresponsável hoje dizer ele é um agente russo. Não, é que ele está atuando a favor da Rússia. Tá. Isso acho... Eu não acho que seja o caso. Mas, de novo, eu não digo isso como convicção, assim, pessoal, etc. Eu digo, não há dados... Para mim, não há dados suficientes. Então, não posso deduzir apenas a partir da postura certamente pró-russa do Trump, que ele, de certa forma, está sendo controlado pelos russos. Em parte também porque, assim, os russos salvaram os negócios do Trump. É possível, sim. Tinha uma época em que ele quebrou totalmente, nos anos 80. Ele realmente perdeu muito dinheiro e ninguém queria emprestar mais dinheiro para o Trump. E alguns investidores russos fizeram, de fato. Mas isso, eu não acho que isso necessariamente leve o Trump a ser... vamos dizer, mesmo se isso fosse verdade, ele hoje é presidente dos Estados Unidos. Ele não precisa dizer, lá atrás os caras me salvaram. Então, ele pode fazer hoje o que ele quiser. Né? É muito comum você ter... vamos supor que você é um político que me ajuda a subir na carreira e depois eu viro presidente. Tem muitas vezes tem esse novo político que acaba abandonando o seu mentor, né, com frequência. Então, essa é uma questão. Eu também não acho que os russos tenham material que possa comprometer o Trump. Porque o Trump sendo o Trump... Parece que nada cola, né? Mas eu sei, vamos supor que há vídeos dele, sei lá, com prostitutas. O Trump não faz a menor diferença. Assim, ninguém vai deixar de votar no Trump depois de uma revelação dessa. Então, eu não consigo ver isso. Agora, o que sim, e por isso que essa pergunta é importante, eu acho que o Trump é pró-russo certamente por 3 motivos. O fato dele ter tido essa experiência lá atrás certamente moldou a forma como ele vê a Rússia. Então isso eu acho que é sem dúvida. Acho que é um parceiro, ele conseguiu se dar bem economicamente falando lá. Então isso é óbvio. O segundo é que o Trump conhece também a Rússia do início dos anos 90, quando tinha muitas oportunidades econômicas. E o Trump também pensa no seu próprio bem-estar econômico e da sua família, o que é, dessa forma, inédita nos Estados Unidos. Né? Você nunca tinha um presidente dos Estados Unidos com tantos interesses econômicos pessoais. Você está hoje tendo, por exemplo, a Amazon pagou milhões para produzir um documentário sobre a esposa do Trump. A um preço altíssimo, jamais vai render. Ou seja, a esposa do Trump inclusive vai comandar todo esse negócio, vai investir 40 milhões de dólares, que ninguém vai assistir. Por quê? Porque a Amazon tem um monte de contratos com o Pentágono, etc., que está bem com o Trump. Então fez esse evento uma espécie de doação. Claro. Como presidentes, tanto republicanos quanto democratas no passado, não tinham esses interesses pessoais, não tinham empresas, o Trump é vulnerável. É muito mais vulnerável do que outros presidentes. Obama ou Bush, por exemplo, não tinha uma empresa do Bush para você colocar 40 milhões, porque então isso eu acho um perigo. E eu acho que, independentemente das posições do Trump, eu acho muito complicado ter pessoas em posições de governo que têm interesses econômicos próprios. Eu acho uma vulnerabilidade dos Estados Unidos ter o Elon Musk, onde ele está diante dos outros interesses dele.
que acaba misturando coisas. É impossível alguém só pensar nos seus próprios interesses sem também considerar como uma determinada política pública pode impactar as empresas que possui. Então isso eu acho que é não necessariamente culpa dessas pessoas, mas é reflexo de uma cultura política ruim nos Estados Unidos, de você ter essa mistura que produz uma dinâmica oligárquica. Você também tem isso na Rússia, por exemplo, né? Pessoas extremamente poderosas economicamente com acesso direto, que em outros países não chega a ser assim. Mas o fator talvez mais importante é que o Trump tem uma visão de mundo muito parecida com a visão de mundo do Putin, que é uma visão de mundo, e aí voltando ao século XIX, grandes potências que têm suas zonas de influência. Nessas zonas de influência, a soberania não vale, porque quem controla realmente o destino dessas nações não são os eleitores, mas são nesses países, mas são as grandes potências por perto. Então o Trump, me parece, imagina um mundo em que os Estados Unidos possuem total controle sobre seu entorno geográfico. Isso inclui o Canadá, a Groenlândia, o Canal de Panamá. Não é à toa que está ameaçando esses países que estão no que ele vê como sua própria zona de influência. Há relatos do John Bolton, que foi assessor de segurança do Trump, em que o John Bolton diz: vamos lá para a Venezuela, vamos invadir a Venezuela porque esse petróleo é nosso, faz parte da nossa zona de influência. Da mesma maneira que, se você ouve diplomatas russos falando sobre a Ásia Central, sobre a Geórgia, sobre a Ucrânia, no fundo, Belarus é um pensamento meio que neo-imperial, e a China tem uma postura, em alguns sentidos também um pouco semelhante, mas de forma hoje muito menos agressiva do que é o caso da Rússia. A China não vem invadindo outras nações da forma que a Rússia está tentando reconquistar seu próprio espaço. Então existe aí um alinhamento de interesses entre os Estados Unidos, a Rússia e a China. E eu tenho escrito muito sobre a deterioração da relação comercial entre os Estados Unidos e a China, e essa relação eu acho que vai piorar com o passar do tempo. Mas a Rússia é um aliado ideológico hoje do Trump. E eu leio semanalmente as principais publicações de propaganda do governo russo, RT, Sputnik, etc. Hoje retweetam tudo que os principais trumpistas estão falando nas redes. Ou seja, você tem um alinhamento total. A direita trumpista americana está alinhada ideologicamente à direita russa, ao pensamento clássico russo. O Dugin, por exemplo, um pensador russo imperialista que fala sobre o mundo russo, que claramente é um conceito imperial que vê a Rússia como uma potência que controla os países ao seu redor. É influente hoje entre comentaristas como o Tucker Carlson, por exemplo, que é um comentarista pró-Trump. Então esse alinhamento, eu acho que em parte explica essa realidade hoje, que não necessariamente quer dizer que o Trump é um agente russo, mas se você assiste TV pública russa hoje, os principais talk shows, para eles o Trump é a melhor coisa que pode acontecer, porque ele também rejeita essa retórica liberal da defesa da democracia. O Trump não possui assim essa postura de criticar. Por exemplo, assim, não foi por acaso que o Erdogan na Turquia prendeu o principal opositor agora recentemente, porque sabe que o Trump não vai de fato criticar isso de forma aberta. Que o Trump tem uma preferência, eu acho que, de lidar com líderes autocratas, porque também é mais fácil de negociar com autocratas do que com líderes democráticos. O líder democrático tende a ficar menos tempo no poder, então o acordo que você faz com ele ou ela tem uma duração menor, e a pessoa pode, por exemplo, enfrentar uma rebelião no Congresso, no Senado, de uma forma que o autocrata não tem. É verdade. Então uma aproximação muito interessante, que obviamente aprofunda a fricção dentro do Partido Republicano,
porque os conservadores clássicos odeiam a Rússia, né? São muito anti-russos. O Bush, o Romney, tem uma relação muito tensa com a Rússia, enquanto o Trump é mais pró-russo. E eu acho que vai ter em algum momento uma primeira reunião. Agora, o Trump precisa de algum acordo na Ucrânia, ele quer realmente busca alguma saída, mesmo se for uma paz que acaba sendo uma rendição completa da Ucrânia aos russos. Isso também aumenta ainda mais a fricção entre os europeus e os americanos, porque uma invasão russa do restante da Ucrânia levaria os russos a uma nova fronteira. A nova fronteira, e você teria milhões e milhões de ucranianos fugindo para a Ucrânia, a Polônia, para a Alemanha, numa época em que você já tem um surgimento de partidos xenófobos na Europa que poderia agravar isso. Total.